Investir nas ações da Eletrobras? Eu vou te mostrar 4 motivos aqui nesse vídeo por que não investir nas ações da Eletrobras. Eu não vou investir nenhum tostão nas ações dessa empresa. Só que eu sei que muita gente disse para você, aproveita o FGTS, entra nas ações da Eletrobras, aproveita essa oportunidade, porque FGTS rende pouco e rende mesmo, é ruim pra caramba, é só 3% ao ano, mais TR, o rendimento do FGTS. Só que tem muita coisa que deixaram de te mostrar, tem muito risco que é material que deixaram de te mostrar. Até fizeram comparações, poxa, olha quanto que renderam as ações da Petrobras e da Vale depois da privatização. Será que não vai acontecer o mesmo com a Eletrobras? E você acabou até ficando talvez meio enfeitiçado com essa situação, talvez acabou entrando, talvez queira investir um pouco mais de dinheiro, e é justamente por isso que eu estou gravando esse vídeo. Eu não ia fazer um vídeo com esse tema, mas muita gente veio me perguntar, principalmente no meu Instagram. Se você não me segue no meu Instagram, siga, você está perdendo muito conteúdo, mas vieram me perguntar no Instagram, poxa, eu estou pensando em investir um dinheiro extra, além do FGTS, o dinheiro que eu tenho nas ações da Eletrobras, estou vendo todo esse barulho, essa confusão, essa movimentação em torno dessa ação, o que você acha? E por conta do volume eu decidi fazer esse vídeo, gravar esse conteúdo aqui para te mostrar por que a minha opinião é diametralmente oposta à opinião da maioria do mercado financeiro e te mostrar por que o mercado financeiro tem essa visão que você deve investir nas ações da Eletrobras. Mas um disclaimer inicial, você poderia usar até 50% do seu FGTS para investir na Eletrobras. Espero realmente que você não tenha feito isso, porque é uma concentração muito grande de uma ação só e o tiro pode sair pela culatra. É só um risco se materializar que você pode perder muito dinheiro. Mas o que acontece? Antes de eu te explicar os 4 motivos pelos quais eu acredito que não vale a pena investir nas ações da Eletrobras, eu quero que você entenda 2 coisas super importantes. Primeiro, por que todo mundo estava te incentivando a entrar nas ações da Eletrobras? Você, pega esse dinheiro da FGTS, vai lá e tudo mais. Porque basicamente o seu investimento é feito por meio de fundos mútuos de participação. Esses fundos mútuos de participação, eles foram lançados por várias gestoras diferentes. Essas gestoras muitas vezes são patrocinadas, ou melhor, estão dentro do conglomerado empresarial de grandes corretoras, de grandes bancos. Então, basicamente, quando você entrava aí na última semana, nos últimos 10, 15 dias, quando você entrava, fazia login na sua conta na corretora, você via lá um pop-up, uma notificação te dizendo, invista na Eletrobras, aproveite a oportunidade de privatização. A última vez que isso aconteceu foi lá 20 anos atrás, aproveite agora para render o seu patrimônio em tanto por cento. Por quê? Porque eles levam uma parte do bolo. Então, é que nem um processo de IPO, a oferta pública inicial de ações. Você vê todo mundo te incentivando, porque cada um leva uma parte do bolo. Então, se você entra lá, vamos pegar as principais corretoras do país. Elas, quem são os donos? São bancos de investimento, são os principais bancos, tem acionistas que estão dentro desse sistema que acabam ganhando dinheiro caso você entre. Depois, se você vai ganhar dinheiro ou perder, tanto faz. Eles precisam que você entre, porque eles estão dentro de toda essa estrutura que cobra uma taxa de administração para você ir lá e investir nesses fundos, tá? Outra coisa importante, não há razão óbvia, lógica, para a gente comparar uma empresa do setor de energia como a Eletrobras com a valorização de uma empresa, das ações de uma empresa do setor de commodities, como é Petrobras e como é Vale. Então essa comparação ela é meio maluca, ela é meio sem pé nem cabeça, porque você está considerando empresas totalmente diferentes, com potenciais de crescimento totalmente diferentes, com níveis de oscilação dos preços totalmente diferentes. Uma, ela é regulada, por exemplo, ela não define o quanto que ela cobra, né? O preço da energia. Não é a própria empresa que define, vou cobrar aqui nessa região tanto. Tem uma regulação governamental em relação a isso. Agora, as empresas que são exportadoras, como por exemplo, de commodities, como por exemplo a Petrobras e a Vale, caso não exista uma interferência do governo, o preço do produto que elas vendem é mais relacionado a commodity, ao petróleo, ao minério de ferro e assim por diante, que é cotado em dólar, então tem uma influência do dólar também. São dinâmicas totalmente diferentes. Então essa comparação, ela não tem pé nem cabeça. Então cuidado se você caiu nessa ou se você não percebeu que essa comparação ela é injusta e não retrata, na verdade, a realidade, tá? A partir de agora, você entendendo isso, por que todo mundo queria que você entrasse? Porque uma parte do seu dinheiro tem que ir para o bolso da indústria financeira, né? Afinal, eles precisam ganhar dinheiro. E o motivo pelo qual não faz sentido você fazer essa comparação, que é meio maluca, eu vou te mostrar os 4 motivos pelos quais eu não acho boa ideia investir nas ações da Eletrobras, tá bom? Vamos lá. Primeiro motivo,
o governo sair é a solução? Muita gente está justamente fazendo essa comparação e essa análise. O governo saindo agora como acionista majoritário, agora a Eletrobras vai conseguir gerar mais lucro, agora a Eletrobras vai conseguir ter uma eficiência maior. Será? Vamos dar uma olhada no seguinte, olha só o que está aparecendo na minha tela agora. Ó, você está vendo o seguinte, ó, a parcela do governo, que até então era cerca de 72% das ações da Eletrobras, era direta ou indiretamente do governo, por meio das ações do próprio governo, como do BNDES, por exemplo. E a ideia é que a parcela do governo na empresa caia para 45% de participação. Grava esse número, 45%. Tá, daqui a pouco eu vou voltar nele. E tem mais, ó, a União ainda vai ter ação preferencial de classe especial, chamado Golden Share. O que é o Golden Share? É uma ação que dá poder de veto nas deliberações sobre o Estatuto Social da empresa. Isso significa que, mesmo depois de perder o controle majoritário, ou seja, o governo perder, deixar de ter mais de 50% das ações e deixar de poder tomar as próprias decisões, todas as decisões da empresa sozinho praticamente, mesmo ele perdendo esse poder de controle majoritário, o governo vai seguir com o poder de veto para determinadas decisões. Então, ele continua no poder. Mas mais do que isso, eu quero que você pense em uma coisa. 45% de participação. Infelizmente, a gente tem dentro da nossa política uma... Isso aqui eu não tô fazendo acusação, eu tô falando um fato. Você viu várias operações da Polícia Federal, você viu o que já aconteceu nesse país. Então, pensa comigo. Se entra um governo corrupto, daqui a pouco tem eleição, entra um governo corrupto, ano que vem aconteceu privatização, caiu para 45%, papapá. E aí o que acontece? Tem a Eletrobras, ela ganha um novo acionista que tem 5,5% das ações. E o governo tem 45%. Pensa comigo, mesmo o governo perdendo o poder de controle da empresa, ele pode simplesmente fazer um acordão com esse acionista que tem 5,5% e ele convence esse acionista, ó, vota nessa mesma medida que eu na Assembleia, porque aí a gente tem juntos 50,5% dos votos. Então a gente decide o que vai acontecer. Então vota junto comigo que eu te dou um benefício fiscal aí para o setor de atuação, etc e tal. Então assim, ó, 45% de participação na empresa, o governo ainda tem massa de manobra. É só a gente ter alguém apto à corrupção, seja mês que vem, seja ano que vem, seja daqui a 5 anos. E consegue fazer esse acordão. Mesmo que não tenha corrupção, é só o governo ter uma interlocução com algum grande acionista que pode surgir, com 5,5%, com 6% das ações, e ele faz um acordão e ele continua tomando as decisões pela empresa. Percebe? Então, essa margem ficou muito pequena. 45% das ações é muita coisa, 45% quase 50%. Só tem que convencer um grande investidor que tem uma participação relevante, é um pouco mais de 5%, tá? Então, esse é um grande risco que eu não vi ninguém falando sobre isso. Só que 45% ainda assim é muita coisa e o governo pode continuar interferindo nas decisões da empresa, tá? Segundo fator, um outro ponto importante, assim, muitos gestores, os que têm assim, uma cabeça mais, cálculos mais precisos, os que têm projeções um pouco mais realistas, embora eu não confie em projeções, eles têm na cabeça deles que, poxa, as ações podem chegar a um patamar de R$50. Essa é mais ou menos a visão dos gestores, né? Só que, poxa, se a gente pensar que o preço da ação da Eletrobras saiu a R$42, tá? R$50 seria uma alta de menos de 20%. E honestamente, eu não entro em uma ação pensando em ganhar 20%. Eu só entro em uma ação quando eu tenho margem de segurança. O que é uma margem de segurança? Eu só compro a ação de uma empresa quando o preço da ação está extremamente baixo em relação aos resultados que ela gera, se ela é consistente nesses resultados que ela tem, e eu consigo embutir ali um potencial de valorização de pelo menos 50%. Porque aí eu tenho margem justamente para que talvez se a empresa piorar um pouco, eu ainda assim vá ter valorização. Agora imagina o seguinte, imagina que existe um potencial calculado, previsto de valorização de 20%. Qualquer mudança para pior na empresa faz com que a empresa não consiga ter muito mais potencial de valorização e aí quem sabe daqui a pouco o preço-alvo passa de R$50 para 40 e aí acaba virando um cenário não de possível valorização, mas um cenário esperado de desvalorização. Então, eu acho muito perigoso focar em ganhos tão pequenos assim, tá? E além disso, tem uma tristeza, mas a ação da Eletrobras virou trade. Por quê? Olha só.
A ação subiu para R$ 43,00, tá? No dia de ontem. E no dia de hoje, 10 de junho, que eu estou gravando esse vídeo, a ação caiu cerca de 5%, fechando aí a R$ 41,00, o preço abaixo do que aconteceu, o preço de fechamento ali da Eletrobras, que ficou fixado em R$ 42,00 quando foi usado a FGTS. Então esse negócio virou meio trade, talvez viria uma especulação maluca. O pessoal entrou antes esperando uma valorização, agora está saindo, quem sabe o preço vai cair. Então virou um negócio assim meio que eu não gosto, sabe? Virou uma aposta especulativa. E eu não vejo muito sentido nesse negócio, pelo menos no curto prazo. Um outro grande risco, um terceiro motivo pelo qual eu não invisto na Eletrobras, é um grande risco que existe e que muita gente não está contemplando, tá? Que é esse risco aqui, ó. Olha só na minha tela agora. PT tem estratégia para retomar o controle estatal da Eletrobras, mas caminho não é fácil. Quando eu vejo mas caminho não é fácil, não é simples, perdão, eu vejo que já é possível. Porque se não fosse possível, eu estaria estampado aqui. PT planeja retomar o controle estatal da Eletrobras, mas não tem como. Agora, se o caminho não é fácil, quer dizer que existe um caminho. E talvez você saiba, talvez não, mas o PT, mais propriamente o Lula, ele está na frente, né, nas pesquisas eleitorais, das quais eu não confio também. E está bem à frente. Então, se o PT ganha e a Eletrobras acaba acontecendo uma manobra, honestamente, eu não consigo entender muito bem, eu não consigo ter segurança jurídica no nosso país. Eu, Vinícius Marinho. Tá? Eu não consigo entender assim com clareza quais são as regras do jogo. Então, assim, as regras do jogo algumas vezes são umas, outras vezes são outras. Tem um negócio chamado lei, outro negócio chamado jurisdição. Tem outro negócio que, poxa, um juiz decidiu lá longe uma coisa, todo mundo agora, os próximos casos semelhantes vai decidir nesse caminho. Tem muita interpretação, tem muita lei que ninguém sabe exatamente todas as leis. Então, o negócio realmente é complicado. Por quê? Deixa eu te explicar o porquê. Olha só, se a gente olhar o que aconteceu com as ações da Eletrobras nos últimos anos já vinha sendo bem comentado que a Eletrobras seria privatizada, era um plano, e aí a ação já se valorizou pra caramba, 230% nos últimos 5 anos aqui, justamente contemplando essa possibilidade de privatização. Então, a privatização já meio que está no preço, sabe? O pessoal já está esperando a privatização. Se a privatização chega a ser cancelada, o que acontece? Você acha que esse preço não vai desabar? É claro que vai desabar. É possível isso? Poxa, gente, Pedro Malan tem uma frase que ele diz assim, ó, no Brasil, até o passado é incerto. E eu, infelizmente, eu não duvido disso. Desde a proclamação da República, a gente vê acontecendo toda essa história na política. Talvez até antes, eu que não tenho conhecimento tão profundo para falar sobre política assim, tá? E não quero que isso aqui vire um debate político, tá? Trava os comentários aí se você quiser levantar a bandeira para um candidato ou para outro. Eu tô falando sobre fatos, não quero comentários sobre política aqui. Não faz sentido, tô falando sobre investimentos, tá? Só que o que acontece... Deixa eu voltar aqui para minha tela. Eu não consigo confiar nesse negócio. E ó... Isso aqui é de início de maio. Lula, precisamos recuperar a Petrobras. Não podemos deixar privatizar a Eletrobras. Então, tem risco para a Eletrobras, tem risco para a Petrobras, tem muito risco à frente diante desse cenário, tá? Por conta do que eu estou chamando aqui de risco Lula para a Eletrobras, eu acho que tem um risco muito grande embutido aqui dessa ação desabar no ano que vem, se porventura o Lula ganhar as eleições e esse negócio pode desabar. E aí você que está pensando em entrar nesse negócio, mais com viés de privatização, que todo mundo já sabe que está acontecendo, ou seja, ninguém tem vantagem nenhuma frente a essa informação, quem sabe você dê muito mal, tá? Tem um quarto ponto, um quarto motivo pelo qual eu não invisto nas ações da Eletrobras, que basicamente se chama análise comparativa. Deixa eu te mostrar as ações de 3 empresas do setor de energia elétrica, tá? Eu sei que na energia elétrica o setor tem a parte da geração de energia, transmissão, distribuição. Vou ignorar aqui para te mostrar, mas basicamente eu encontro várias ações, peguei só 3 exemplos aqui, nada disso é recomendação de investimento para você. Peguei 3 exemplos de ações aqui excelentes dentro desse setor, ó. Eu vejo, por exemplo, a Energias do Brasil com um índice PL, que é o preço sobre lucro no patamar de 5. Pouquíssimas empresas estão com preço tão baixo em relação ao lucro. Ela está sendo negociada por um preço que é praticamente igual ao valor do seu patrimônio, sendo que ela cresce o lucro
cerca de 26%, quase 27% ao ano nos últimos 5 anos. Ela tem uma rentabilidade sobre o patrimônio dela de quase 20%. Isso aqui é um negócio extremamente alto. Ela tem uma dívida controlada. Ela tem uma dívida de curto prazo, inclusive, controlada. Quando eu olho aqui a Alupar, eu vejo o mesmo cenário. Uma empresa com um PL muito baixo, sendo negociada por um preço igual praticamente ao valor do seu patrimônio. Crescimento médio dos lucros nos últimos 5 anos, 30% ao ano. Poxa, você aumentou o seu salário em 30% ao ano, em média, seus rendimentos? Poucas pessoas conseguiram isso. Essa empresa conseguiu. Tem um endividamento aqui que ele tá ok, não é um endividamento super baixo, mas ele tá ok, certo? Tem um nível de rentabilidade muito bom, tem uma margem muito boa. Vou pegar uma outra empresa como exemplo aqui, Taesa, mesma coisa, preço baixo, endividamento controlado, de curto prazo, de longo prazo, crescimento dos lucros consistentes, 20% ao ano de crescimento, um retorno sobre o patrimônio de 30%, isso aqui é como se fosse a rentabilidade dos seus investimentos. É o lucro líquido em relação ao valor do patrimônio. Você tem uma rentabilidade de 30% ao ano dos seus investimentos? Essa empresa aqui nos últimos 12 meses teve uma rentabilidade de 30%. Então assim, quando eu comparo com outras opções dentro do mesmo setor de energia, eu faço o seguinte questionamento. Por que eu quero entrar em picuinha? Por que eu quero entrar em privatização? Por que eu quero entrar numa ação de uma empresa que pode ser privatizada e depois a privatização ser cancelada? Por que eu vou entrar e investir nas ações de uma empresa que já teve muita ingerência governamental e pode continuar tendo mesmo após a privatização, porque o governo tem 45% das ações, é só convencer mais um que tem ali 5,5% das ações e ele já consegue provar o que ele quer, que tem poder de veto em várias decisões. Para que eu vou querer me meter nesse monte de picuinha? Se eu tenho outras ações de empresas privadas que justamente buscam o lucro, que não tem essa questão da interferência governamental de forma direta, que a Eletrobras pode ter, mesmo após a privatização. Então, assim, por que eu estou procurando sarna para me coçar? Essa é a grande pergunta. Por que eu estou procurando sarna para me coçar? É isso que eu não entendo, tá? Então, esses são os 4 motivos. Primeiro, o governo sair não é a solução, porque ele sai, mas fica com 45% percentual muito grande. Segundo, esse negócio meio que virou um trade de curto prazo. O foco de valorização é muito pequeno, não vejo sentido. Já valorizou bastante no passado com o foco em privatização, porque a empresa não melhorou absurdamente assim. Existe esse risco, Lula, que eu chamo, que é justamente ter um cancelamento, sei lá por meio de qual via, qual viés jurídico que vai ter esse cancelamento, que possa vir a ter esse cancelamento da privatização. E quarto, poxa, quando eu comparo com outras ações, eu tenho várias outras ações. É um cenário diferente, poxa, não tem ação boa para se investir, barata, rentável, lucrativa, com endividamento controlado. Poxa, está muito difícil, as ações estão muito caras. Não, o cenário é de profunda oportunidade nas ações. Então, para que eu quero me enfiar em picuinha? Para que eu quero me enfiar em aposta? Eu não vejo sentido. E eu não estou dizendo que a ação da Eletrobras não vai subir. Ela pode subir com consistência nos próximos 5 anos, 10 anos, 15 anos, subir mais do que a Vale e a Petrobras depois da privatização delas. Agora, eu não enxergo motivo para correr um risco tão grande na Eletrobras, que eu elenquei aqui para você, por meio dos motivos, sendo que eu tenho outras opções com uma relação risco-retorno muito melhor. É por isso que eu não vejo sentido em investir nessas ações e acredito que nenhum investidor cipriano deveria se meter nisso, tá bom? Se você usou uma parte do seu FGTS, porque o FGTS rende pouco, tudo bem. Se foi uma parte pequena, tudo bem. Se investir a mesma quantidade que você investe em outras ações, não tem problema nenhum. Vai ser uma diversificação e uma apostinha ali que eu espero que dê certo. Mas eu tenho receio que não dê, por isso eu não vejo motivo você pegar um valor de fora do FGTS, por exemplo, para investir em Eletrobras. Na minha visão, não faz sentido. Certo, gente? Se você gostou desse vídeo, se fez sentido essa visão diferente para você, clique embaixo em gostei, certo? Aproveita, te inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações de todos os vídeos que eu posto diariamente por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.